Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. Bom dia, bom dia. Casa cheia, obrigado, Thiago, obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Muito bom tê-los conosco, né? Pleno sábado, muito legal, muito bom. Queria dizer o quão importante é esse evento para vocês e para a gente. Para a gente, porque tê-los conosco mostra o reconhecimento de todo o trabalho que a gente está fazendo, de tudo que a gente está buscando construir num país em que nós temos várias dificuldades de desenvolvimento no mercado de capitais, desenvolvimento de conhecimento nessa área. E pelo lado de vocês, o quão importante é estar próximo, respirando isso daqui. Eu acho que é uma curva de aceleração de conhecimento, de entusiasmo muito grande. Então, essa troca de experiências, ela não é só do lado de vocês com a gente, é conosco também, com todos vocês. Tá bom? Bom, daqui a pouco a gente vai ter uma convidada especial, mas eu tenho alguns slides aqui para falar para vocês, né, os desafios e oportunidades aí do mercado. Eu só estou sem o meu passador. O pessoal puder me pegar de slides. Aqui, obrigado, valeu. Sim, beleza. Então, vamos lá. O IFIX, né, a quantidade média de cotistas. A gente olha esse gráfico e nós não interpretamos exatamente o que tem dentro dele. E olha só, um crescimento médio de cotistas, de 4.700 mil investidores, quando está nascendo ali a Suno, 8 mil investidores em 2018, para hoje 89 mil investidores, isso traz muitas coisas positivas para todos nós. Porque nós passamos a ter mais relevância dentro do contexto. Isso é muito importante. Aliás, isso é muito mais do que importante. Porque a partir do momento que você ganha relevância, você começa a acessar um tipo de operação cada vez mais saudável para o nosso portfólio. Entenda desta forma. Você é um fornecedor, você tem o seu comércio. A partir do momento que você começa a crescer, começa a ganhar escala, os negócios começam a chegar para você de uma maneira mais sofisticada, de uma maneira mais apurada. E aí é onde está a melhor margem para você. Se você começa a comprar bem, se você começa a comprar numa escala melhor, se o mercado vai ficando mais relevante para você, você começa a ser mais eficiente. O negócio fundos imobiliários, ele precisa dessa escala para que você conquiste a eficiência. Sabe aquela conversa que a gente sempre tem, se fundo imobiliário, taxa de administração, taxa de gestão, a gente já não tem essa conversa várias vezes? Cada vez mais os fundos imobiliários vão ficar mais eficientes, justamente porque esse crescimento orgânico vai permitir que a indústria se desenvolva por esse caminho.
Ficou claro isso? Então, esse gráfico por detrás dele tem muitas informações valiosíssimas. Tá? Quantidade média de cotistas. Bom, vamos raciocina comigo. O senhor que já veio quantos eventos nossos? Segundo. Então, vai ter o terceiro, o senhor vai estar conosco. Então, tá bom. Raciocina comigo. A partir do momento que o senhor tem um fundo imobiliário, o senhor está ratificando a tese de investimentos, correto? E a partir do momento que o senhor teria lá 4.000 pessoas, 5.000 pessoas investindo, você não tinha O que confirma a eficiência do mercado? O que confirma a eficiência do mercado é a quantidade de pessoas investindo, colocando o seu próprio dinheiro, correto? Então, quando você fala que você tem 5.000 pessoas, na média, investindo, é uma coisa. Quando você fala que você tem 180.000 pessoas, você tem mais pessoas confirmando a tese de investimentos. Você acha que esse livro é bom? Sim. Então, você tem 1.000 pessoas que leram esse livro. Você acredita que ele é muito bom. A partir do momento que você tem 180.000 pessoas, na média, que leram esse livro, você chegou onde eu queria. Você começa a ter uma do ótimo e do não ótimo, ou do ruim e do não ruim. Você começa a ter uma opinião formada. Então, o que a gente sempre fala, que o mercado de fundos imobiliários ele é formado por pessoas físicas. Isso promove uma assimetria informacional muito grande. À medida que você vai tendo mais pessoas, a assimetria vai diminuindo. Então, guardem uma lição aqui para vocês. Nós ainda estamos bebendo água fresca. Aquele número, quando foi de 4.000 para 17.000, pareceu uma explosão. Quando foi de 17.000 para 60.000, pareceu uma explosão. Muito possivelmente, daqui a alguns anos, nós vamos olhar para esses 180.000, ela vai ser uma barrinha pequena, na média maior. Percebe? Então, nós ainda estamos bebendo água limpa. Nós estamos num evento super seleto, em pleno sábado. Raciocina por esse caminho. Nós temos ainda muita coisa para percorrer, certo? Então, enxerguem que fundo imobiliário, lá atrás, quando eu comecei, eu não conseguia fazer um evento desse porque eu não tinha pessoas interessadas para querer ouvir alguma coisa sobre fundo imobiliário. Hoje a gente já consegue fazer eventos assim, consegue fazer eventos cada vez maiores, a gente quer levar isso cada vez mais Brasil afora. A Suno tem essa premissa, até eu como professor que viajei Brasil afora, estava falando com um amigo que conheço Campo Grande, Dourados ali, fui dar aula lá já, falei de fundo imobiliário lá, e esse assunto, as pessoas estão sedentas por esse tipo de conhecimento. Então, esse gráfico vai mudar bastante ainda ao longo do tempo. Tá? Bom, a evolução de cotistas. O brasileiro gosta, ele se identifica com o setor imobiliário. O brasileiro gosta de falar de imóvel. O brasileiro, aliás, o sonho dele desde criança é, no final, se aposentar tendo umas casinhas de aluguel, né? Então, o brasileiro gosta de falar sobre imóveis. Né? São ativos geradores de renda, são ativos que protegem contra a inflação. Ah, Baroni, não é bem assim, não protege contra a inflação, não. Olha, cuidado, porque agora a gente já está crescendo, a quantidade de fundos que tem conseguido entregar essa proteção contra a inflação. Lá atrás, a gente perguntava se isso ia ou não acontecer, e eu falava para vocês que a gente precisava de mais ciclos. E à medida que esses ciclos vão se abrindo e se fechando, essa proteção contra a inflação, essa questão real começa a ficar mais evidente. Olha para a sua carteira. Você vai começar a perceber que o quanto você ganhava 1, 2, 3 anos atrás tem se mostrado mais consistente. Você está ficando mais seguro dentro da tese de investimentos. Então, são coisas que vão acontecer sim. O FII ele tem uma proposta simples no final das contas. Ah, Baroni, não concordo. Esse FII tem negócio de alavancagem, como é que funciona isso? Calma que nós vamos chegar lá. Mas o FII, na sua essência, ele é tangível. Explicar como é que funciona uma empresa de tecnologia, explicar como é que funciona uma empresa de energia que tem geração e distribuição, na minha opinião, é mais complexo do que você entender a dinâmica de um fundo imobiliário. Então, a tangibilidade dele é maior. Né? Ele financia a economia. O fundo imobiliário ele tem uma característica única e peculiar. Ele tem a capacidade de financiar a economia. Como? Quem aqui mora fora de São Paulo? Ótimo. O senhor, eu já conversei, vou ali. Ó. Você mora onde? Atibaia. Bom, Atibaia tem muito galpão logístico, muita coisa. O dinheiro chega lá, não chega? E esse dinheiro está chegando de uma pessoa que mora em São Luís do Maranhão, que investe em fundo imobiliário, certo? Beleza. Agora vamos pensar o contrário. O cara que mora em Atibaia, que compra um fundo imobiliário, que tem um CRI lá dentro, alguma coisa, que está financiando um loteamento lá em Maranhão.
Esta troca é uma eficiência que o fundo imobiliário consegue fazer. Ele é um investimento mais democrático e acessível de maneira geral. Concorda com o meu raciocínio? Tem muita coisa em Atibaia, não tem? E tem muito investidor em Atibaia também que pode estar fazendo lá. Esse é o ponto. Então, qual é a relevância disso? Gigantesca. Porque você irriga a economia. Isso era uma característica do agro. O agro era disruptivo assim, certo? Porque você planta coisas diferentes em lugares diferentes do Brasil, correto? Você cria gado diferente. Só que o imobiliário está fazendo isso através dos fundos imobiliários. Ele está irrigando o dinheiro, ele está levando o dinheiro, ele está desintermediando as grandes instituições financeiras usando o nosso capital para fazer isso. Então, isso é um ponto muito importante, por isso que aquela curva, na minha opinião, vai crescer cada vez mais. Tá? Pessoas físicas, elas são realmente os responsáveis para o fundo imobiliário. Isso é bom e, ao mesmo tempo, desafiador e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. É bom porque é acesso à pessoa física. Você, com R$10 pode investir, é democrático. Eu não sei o tamanho e a profundidade do bolso de cada um de vocês, mas eu sei que com R$10 você investe, certo? Ponto. Outra coisa, é ruim porque você tem muita desarbitragem de preços. O que isso quer dizer na prática? O fundo imobiliário, quando você olha na essência, às vezes ele está precificado errado. Porque a pessoa física, ela fica, aí compara com o CDI, compara com a aplicação que ofereceram para ela, tudo. Dificilmente você encontra um investidor de fundo imobiliário, o Bruno aqui Fonseca, por exemplo, que ele vai comparar com o tio dele que investe em umas casinhas de aluguel. Ele não compara com isso, você vai comparar com o CDB do seu banco, não é? Concordou? Concorda. Por quê? Porque ele é um ativo imobiliário, mas ele tem uma natureza financeira muito forte. Então, nós somos levados a fazer essa comparação. Nós não estamos errados. Mas, quando você começa a fazer mais isso, você gera uma desarbitragem de preços muito grande. E aí, a gente fica sempre com aquela sensação da comparação com outro benchmark, fica, será que é isso, será que não é, será que funciona, será que não funciona? Você começa a se questionar, será que é um bom negócio manter fundo imobiliário? Porque você está comparando com uma base diferente. Compara com uma base mais real, da economia mais real, que você vai se sentir mais confortável. Agora, onde que está a oportunidade? Nós estamos bebendo água limpa. Ou seja, nós temos ainda condições de aproveitar essa desarbitragem, essa assimetria de preços a nosso favor para montar o nosso portfólio, que a gente está olhando para a perenidade, a gente está olhando para o longo prazo, e aí sim, não tem problema nenhum. Liquidez média diária, e aí eu quero colocar um negócio bem legal para vocês. A vermelhinha é da nossa carteira e a azul é do mercado. Não precisa se preocupar tanto com os números ali, pode até olhar os números, né? Por exemplo, a nossa carteira tem uma liquidez média, agora recente, de 2.700.000 e o mercado de 202 milhões. O que eu quero que você entenda ali? Que nós estamos conseguindo conduzir a nossa carteira, e consequentemente boa parte da carteira de vocês, não tem problema nenhum. Eu acho que nós temos aqui 120, 150 pessoas, são 150 carteiras diferentes. Alguns vão ter mais ou menos ativos nossos, não tem problema nenhum, está tudo certo. Mas o que eu quero que você se pergunta, você está indo na rota do crescimento do mercado? Você está acompanhando a fluidez do mercado? Isso é importante, porque senão você vai virar um colecionador de cotas de fundos imobiliários e não um investidor de cotas de fundos imobiliários. Você tem que acompanhar o fluxo, né? O fluxo do capital, o fluxo do crescimento, as coisas precisam estar ancoradas entre si. Tudo bem? É um exercício bom para você fazer para a sua carteira. Os fundos que você tem, eles estão tendo esse crescimento em linha com o mercado, a liquidez está indo em linha com o mercado, a quantidade de cotistas está indo em linha com o mercado, tudo isso é muito importante. A indústria de fundos imobiliários ela é um ecossistema que vem crescendo, que vem se desenvolvendo. Mais cotas, mais investidores. É um jogo de rouba-monte, né, no final das contas, porque você vai tendo a oportunidade de comprar mais cotas e essas cotas, chega uma hora em que a escassez das cotas pode gerar um certo problema. Ah, Baroni, mas fazer emissão de cotas não é tão bom. Cuidado. Fazer emissão de cotas é muito importante, desde que feitas dentro das condições corretas. A quantidade de cotas crescer é muito importante para que nós nos coloquemos nessa posição de destaque, para que a gente consolide essa rota do crescimento.
Depois, o crescimento tende a ser menos impactante, a partir do momento que você já tem um mercado mais maduro. Você vai preservando essa relação de oferta e demanda. Você começa a ter entre ali os compradores e os vendedores, as negociações, você começa a ter um preço cada vez mais justo. Um fundo ilíquido, o comprador e o vendedor estão muito distantes um do outro. Num fundo mais líquido, a precificação tende a ficar menos errática e melhor equilibrada. Isso ajuda a manter o equilíbrio do mercado. Os acessos aos investidores institucionais, a gente estava até falando isso agora há pouco, está ficando também mais evidente. É importante que os investidores de maior porte cheguem no mercado. Essa desarbitragem que eu falei para vocês no começo, ela vai diminuir com o tempo. Natureza previdenciária vem se consolidando. Eu acho que está cada vez mais claro para cada um de vocês que os fundos imobiliários são realmente instrumentos previdenciários. Isso daqui é muito legal, muito legal. Como que era o IFIX lá em 2017? Fica parecendo que há 500 anos atrás. Não. Há 5, 6 anos atrás, o IFIX tinha 42%, em grandes números, de monoativos, ou monolacatários, ou passivos, enfim, dê o nome que você quiser. Tá? Ou monoativos, ou monolocatários, ou passivos. E hoje, olha como é que isso está ficando. Quando eu falo cota de colecionador, é nesse sentido. O mercado se desenvolveu. Ah, mas é porque o Baroni falou. Não, pessoal. Eu não falo sozinho, eu não faço sozinho aqui. Quando eu mostro para vocês e eu comento alguma coisa, que seja nas lives que vocês assistem, ou num evento como esse, eu estou querendo mostrar para vocês aonde as coisas estão indo, para onde está indo esse desenvolvimento. O mercado hoje está indo e se desenvolvendo cada vez mais para fundos maiores, mais ativos, melhor estruturados. A gente ainda vai falar de alavancagem, pode ficar tranquilos. Mas é só para mostrar para vocês para onde as coisas estão indo. E elas precisam ser conduzidas naturalmente por vocês, que são investidores, por mim, que sou investidor. E a gente acertou lá atrás ao falar para vocês. A gente não vai ficar dando muito mais cobertura para esse tipo de fundo, porque senão eu vou estar mais atrapalhando o meu assinante do que ajudando. Por quê? Porque ele vai querer comprar uma cota que não tem. Lembra da relação de oferta e demanda? Eu preciso pensar nisso na hora de eu escrever alguma coisa para você. Porque se eu começo a escrever coisas as quais eu acredito que não tem essa relação de oferta e demanda, se você ler um relatório 3, 4 dias atrasado, você vai querer entrar numa coisa que já está com uma relação de oferta e demanda muito desajustada. Eu preciso que vocês estejam próximos de ativos em que a liquidez não pode ser um problema para você, nem para entrar, nem para sair. Então, isso tem que ser muito bem pontuado pelo nosso lado. Então, não é um modelo escalável, né? A gestão passiva, ela não é um modelo escalável. Alavancagem versus gestão ativa. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso, eu vou falar quase que como esse slide todo, eu vou falar numa coisa só. Eu vou falar uma coisa importantíssima. Alavancagem, tema sensível. Tema sensível. A alavancagem, ela pressupõe que você tem uma gestão mais ativa. E eu vou explicar por quê. Vamos raciocinar comigo. Se eu tomo um capital aqui, num determinado momento do mercado, trago isso para dentro do fundo para adquirir mais imóveis. Esse CRI que foi emitido, essa dívida que foi feita, a gente chama de dívida para ficar melhor estruturado, ela tem um custo financeiro que tem que ser compensado pelos aluguéis que eu estou recebendo daqueles imóveis. Só que, como toda dívida, ela tem uma amortização de principal, você tem que ir reduzindo o principal. E pela regra dos fundos imobiliários, as despesas financeiras, elas podem realmente sair ali da minha demonstração de resultado para pagar essas receitas financeiras, essas despesas financeiras, né? Então, eu recebo os aluguéis, pago as despesas financeiras. Só que a amortização, ela tem um calendário que tem que vir naturalmente esboçado para mostrar para você a necessidade de caixa do fundo. Até aí tudo bem? Todo mundo na mesma página comigo? Aí que começam as coisas. Eu tenho pedido cada vez mais que os gestores tragam mais clareza sobre esses cronogramas, para que você, na hora de investir, entenda que, primeiro, o seu fundo tem alavancagem, primeira coisa. Segundo ponto, que você entenda que essa estrutura ela está bem enquadrada, ela está bem desenhada. Segundo ponto. Terceiro ponto,
que o gestor esteja disposto a fazer uma gestão ativa do portfólio, porque da mesma forma que ele usou de um momento de mercado para adquirir um determinado imóvel numa condição de alavancagem, ele possa se desfazer de outros imóveis e vá reciclando o portfólio para reestruturar essa engenharia financeira que ele fez para conseguir te entregar algo a mais. Sim ou não? Raciocina comigo. A alavancagem traz mais risco? Sim ou não? Sim. Ela pode potencializar o seu resultado, por isso mais risco, mais retorno? Sim. E por onde passa isso? Pela gestão ativa. Abra o fundo que você tem na carteira, qualquer um, se ele tiver alavancagem, tiver esse nível informacional que você ache interessante, e que você está vendo notícias aqui, notícias ali, fatos relevantes aqui, fatos relevantes ali, de compra e venda de imóveis, é porque isso está, de alguma forma, conseguindo gerar esse valor para você. O fundo imobiliário se sofisticou. Você, como investidor, também tem que se sofisticar e o gestor também tem que trazer um nível informacional que permita que essa sofisticação fique clara na cabeça de todo mundo. Então, essa assimetria informacional que é algo que a gente tem que ir trabalhando. Ficou claro tudo isso? A gente vai falar mais, vai ter hora que vocês vão poder mais interagir conosco e vocês vão perguntar mais no detalhe, mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas das vezes nós somos muito assim responsivos sem derivar um pouquinho mais as coisas. A gente faz isso com os nossos filhos. A gente não deriva o que é tirar alguma coisa da alimentação dele ou inserir alguma coisa na alimentação dele. A gente não deriva muito bem o que é deixá-lo ou não numa determinada escola, numa determinada coisa. Quando você começa a derivar um pouquinho mais as coisas, você vai percebendo que a análise ela vai ficando mais depurada. E muitas das vezes, o fato de trazer mais risco já é um problema. Não, trazer mais risco é a primeira parte da análise. Sim, ela traz mais risco. E aí você vai depurando um pouquinho mais. E vai chegar uma hora em que a estrutura de capital que foi criada, ela gerou valor para você e você precisou, sabe, dos ciclos. Você precisou dos ciclos para mostrar quem conseguiu fazer isso bem feito, quem conseguiu jogar esse jogo bem feito. Isso é muito importante para vocês, tá? Carteira com 50, 40 FIIs não é factível para o investidor comum. Como é que você vai conseguir ter tudo isso? Como é que você vai conseguir gerenciar tudo isso? Como é que você vai conseguir ter essa escala, né? A gestão ativa é, de fato, o modelo mais eficiente, você tem esse ganho de escala, você busca essa reciclagem de portfólio, é muito importante reciclar o portfólio. Não é que imóvel fica velho, eu tenho que vender. Não, você pode pegar o Palácio de Buckingham lá, que vale uma fortuna de dinheiro. Não é isso. É que o imóvel ele tem uma curva de maturidade que, num dado momento, você pode se desfazer. Não é porque ele ficou velho, é que você já conseguiu ir até o limite dessa curva de maturidade. Você comprou um imóvel, o fundo, né? Comprou um imóvel num vetor de crescimento de cidade que você já atingiu aquele grau de maturidade. Se desfazer dele, mesmo ele sendo bom, não é o problema. É a questão que você vai fazer, como você vai direcionar, se você vai conseguir capturar isso em outros movimentos. Então, nós precisamos de tempo. Olha os gráficos aqui, nós estamos falando de 2017, 2018 para cá. Eu estou desconsiderando toda a história para trás, que inclusive eu vivi boa parte dela, com uma época que fundos imobiliários era um deserto completo de informação e de possibilidades. Você tinha que montar carteiras gigantescas, né? E a reciclagem do portfólio é a melhor forma de evidenciar o valor patrimonial de cota. Eu tenho certeza que muitos aqui acompanham pessoas que produzem conteúdos de fundos imobiliários. Sabe qual que é o grande problema? Fica sempre aquela questão, VP importa ou não importa? VP está certo ou está errado? Quantas vezes vocês já ouviram gente falando sobre isso? Várias. Qual que é a relevância disso? Quase nenhuma. VP só vai importar se a gestão ativa mostrar para mim, como investidor, que aquele VP estava correto. Concorda? O VP é 105 por cota. Você vai discutir se o avaliador fez certo ou errado, se é importante ou não é. A partir do momento que ele começa a vender e ele está mostrando que ele está vendendo acima daquele laudo, ou acima do efetivamente estava ali, pronto, ele já superou, né? Olha o IFIX, como ele tem se acomodado, né? O mais evidente é a mudança dos fundos de papéis. Então, os fundos de papéis, eu falava lá atrás que eles iam ficar cada vez mais relevantes e ficaram. Talvez eles possam perder um pouquinho, porque agora, com a melhora
do cenário, pode ser que os fundos de tijolos fiquem até um pouco mais atrativos, então ele pode reconquistar. Eu acho que shopping tem que reconquistar de novo, ele já foi mais importante. Shopping é um setor muito importante, a gente também pode falar disso mais para frente. Acho que renda urbana tem tudo para ganhar mais espaço. Lajes corporativas talvez não vai ter muito mais para onde crescer, mas eu acho que o papel pode perder um pouquinho aqui, compensando renda urbana, shopping, até mesmo logística. Eu acho que isso é um movimento natural aí que a gente pode ver nos próximos meses, né? Essa é a composição da nossa carteira, então a gente optou por ficar naqueles que nós acreditamos que tem maior potencial de crescimento. Eu não estou falando de valorização de cota, é para onde eu acredito que está indo o desenvolvimento do mercado. E se você fizer uma comparação com esse aqui, você vai perceber que a gente ficou mais próximo mesmo daqueles que nós entendemos que tem uma rota de crescimento maior. Então a nossa carteira talvez ela não tem tantos setores assim, mas ela está exposta naqueles que nós entendemos que sejam mais promissores. A gente gosta muito de renda urbana, eu acho que isso aí é fundos híbridos, né? A gente gosta muito desse modelo. Quem consegue ir bem por esse caminho tende a entregar bons resultados, tá? Os fundos de CRIs, né, têm aumentado cada vez mais a sua representatividade, como eu falei. Os corporativos têm diminuído, e isso tem um motivo muito fácil. Tá? Primeiro que alguns ativos excelentes estão sendo liquidados, porque os ativos corporativos de excelente qualidade, às vezes eles são liquidados, às vezes eles são incorporados por outros. Tá? E um ponto que é importante é que, quando você tem um cap rate muito baixo, para isso chegar no grande público é difícil. Então, imagina que um excelente prédio na Faria Lima, ok, para ir para um fundo imobiliário o cap rate é 6, essa conta não fecha. Então, aí é difícil fazer negócios imobiliários em lajes corporativas, na escala que o mercado está hoje. Era mais fácil quando era um mercado menor. Então, não é que corporativo é ruim, é que o corporativo ele vai ser um setor talvez menos representativo e mais direcionado ao mercado primário de São Paulo e etc., que é onde realmente tem maior demanda por isso. A nossa carteira, ela está nesse caminho aí de equilíbrio entre papel e tijolo, ela vem se adequando cada vez mais à exposição aí a fundos imobiliários, né, dentro desse contexto de crescimento e desenvolvimento do mercado. Então, estamos bem confortáveis por esse caminho. Eu estou comparando um pouco o IFIX com a nossa carteira para mostrar para vocês só uma coisa, de que eu tenho um cuidado muito grande aqui com o nosso time de fazer com que vocês estejam cada vez mais próximos de onde o mercado está se desenvolvendo. E mais aqui a gente vai ter outros momentos de interação, vocês vão perceber por que é que eu faço isso. Dividend yield histórico hoje dos fundos imobiliários extremamente atrativo ainda, né? Então veja como mesmo... Por que caiu o dividend yield? Né? Porque as cotas subiram. Então o dividend yield ainda está interessante, nessa aí 11% aí, lembrando que a média é 8,2%. Possivelmente amanhã eu quero fazer uma dinâmicazinha com vocês, para mostrar um pouquinho sobre essa questão de precificação, para vocês entenderem se essa alta que a gente viu do IFIX já foi a alta total, ou se ainda tem algum mais espaço para isso. Eu acho que esse gráfico já dá um pouco do cheiro de onde eu vou conduzir vocês. Tá? Eu acho que foi um primeiro momento, mas ainda nós temos um pouco mais de espaço para isso. E eu falei que tinha uma convidada especial aqui, eu só queria voltar aqui para pegar a Mafê. Aqui, saiu o reloginho aqui, volta para mim aqui o textinho da Mafê. Bom, aí, head de fundos de análise listados da XP Investimentos. Antes disso, passou pela Sila Brasil, com gerente de análise e tendências do mercado imobiliário, formado em economia pela Universidade Federal de Uberlândia, em engenharia civil, pela Fundação Armando Álvares Penteado, com posterior MBA em Real Estate pela Universidade de São Paulo, Maria Fernanda Violatti. Mas espera aí, não vem ainda não, porque o mais importante não está na apresentação dela, que ela vai casar semana que vem. Mafê, vem para cá, Mafê. Mafê, eu peguei um pouquinho do seu tempo, obrigado por você estar aqui. Eu queria só que você falasse, sua opinião muito sincera e absoluta, sobre essa rota do crescimento. Se você acredita que nós estamos cada vez mais caminhando para criar uma Champions League nos fundos imobiliários, né? Ou seja, você vai ficar cada vez mais seletivo. Nós temos hoje aí 500 fundos imobiliários, 600 fundos imobiliários.
a tendência natural é que a gente fique cada vez mais próximo. Pode deixar, a gente arruma aqui, pode ficar tranquilo. Obrigada. Que a gente fique cada vez mais próximo dessa rota do crescimento. Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que a indústria... Obrigada, na verdade, bom dia, obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite em estar aqui hoje. Né? Só falta o convite do casamento para todo mundo. Pois é, está aí em cima da hora, estou ficando ansiosa. Mas, comentando um pouco, né, eu acho que a gente teve um período muito desafiador para a indústria de fundos listados como um todo, nos últimos anos, dado que a gente está falando de um cenário de taxa de juros elevada e, sem dúvida alguma, a gente entende que esse cenário é mais desafiador, ou seja, os ativos eles tendem a ter aí descontos mais elevados, e, por isso, o cenário ele acaba se tornando mais favorável para a renda fixa, enfim, a gente vê um fluxo grande de investidores indo para essas outras classes, mas, ao mesmo tempo, o que eu posso te dizer é que, mesmo perante esse cenário tão desafiador, a gente viu que a indústria se desenvolveu bastante, e ela foi muito impulsionada, principalmente, pelos fundos imobiliários. Então, a gente está falando que os fundos imobiliários, eles, entre 2018 e 2022, a gente viu um crescimento médio anual de cotistas na base de 600 mil cotistas ano. Então, isso é um crescimento significativo, mesmo perante esse cenário que a gente estava falando de taxa de juros em 2 dígitos, um cenário de pandemia totalmente, né, um cenário adverso. E, ainda assim, você mostrou um gráfico anterior, né, os yields, que a gente tem visto o dividend yield em patamar mais elevado, enfim, a indústria, claro, né, isso também é um reflexo do cenário macroeconômico, a gente não pode negar. Mafê, quando eu falo assim, olha, você tem que ter uma espinha dorsal aqui para o fundo imobiliário, né? Porque você tem vários setores, você tem várias características, você tem vários tipos, e para as pessoas que estão do lado de lá, ser seletivo é mais complexo. E você acredita que essa seleção ela passa por essa questão de importância, de robustez, de liquidez, de governança? Enfim, você entende que realmente existe valor nisso? Você acredita que, por exemplo, um fundo grande ele está mais apto a fazer melhores negócios, grandes negócios, justamente pela escala que ele tem? Em resumo, é um negócio de escala, é importante que se enxergue isso? Sim, eu acho que a indústria ela vem se desenvolvendo e um grande indicador disso é justamente a magnitude que os fundos estão crescendo e ganhando, né? Ou seja, antigamente a gente falava de liquidez, era muito difícil alguns negócios na indústria dos fundos imobiliários, principalmente pela baixa liquidez, mas hoje a gente está falando que tem fundos com 3 bi, 2 bi de patrimônio de imóveis, né? Então é algo significativo. E, com isso, eu acho que uma tendência também é cada vez mais. Eu vi que você comentou sobre os fundos monoativos, os fundos híbridos, ou seja, é um desenvolvimento da indústria a gente começar a ver justamente esses fundos que tenham essa composição cada vez maior, cada vez mais robustos, eles conseguem ter aí acesso a seja negociações, seja ativos, enfim, né, e até situações talvez que o cheque é grande, né? Então, precisa ter uma robustez para conseguir ter acesso a certos portfólios. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou contra o fundo com gestão passiva ou o fundo com gestão monoativo. Eu acho que eu sempre sou mal interpretado com relação a isso. Eu nunca fui, não sou e não serei contra. Tá? Eu só acredito que é importante que, quando você olha para este tipo de fundo, você entenda que você está com uma característica muito direcional naquele tipo de propriedade e que você está tendo uma visão individual. Isso é muito importante. Você não está tendo uma visão coletiva, porque é a relação de oferta e demanda. Eu posso ter um prédio excelente que, se eu quiser ter uma cota para cada um dos investidores hoje na base, você não tem nem uma cota para cada um, né? Então, a relação de oferta e demanda ela tem que ser muito bem equacionada. E, quando a gente fala de gestão ativa, nós temos que ter esse conceito de gerar valor. E também uma questão mal interpretada. Tem gestão ativa que pode gerar mais valor, tem gestão ativa que não gera tanto valor, tem gestão ativa que não gera valor nenhum. Então, assim, como é que você vê essa questão da combinação, que foi um tema que eu falei aqui, da alavancagem com gestão ativa? Delicado. Delicado. Assim, eu acho que existem gestões e gestões, eu acho que a gente tem que sempre procurar os gestores que estão realmente
focados nos interesses dos cotistas. E é bem delicado, né? Porque assim, a questão da alavancagem, em alguns momentos, ela realmente visa, talvez tem um negócio, uma oportunidade, enfim, é uma saída. Durante a pandemia, a gente viu que foi a saída para diversos fundos se manterem ali ou minimamente crescerem em seus portfólios, ou até uma saída alternativa, porque não conseguiam fazer um follow-on, não conseguiam emitir novas cotas, então realmente acabou sendo a saída. Mas é delicado, eu acho que a gente tem que olhar os parâmetros, acho que a gente tem que entender bem o que está sendo comprado, os valores, fazer essa análise, um pouquinho de maior diligência, porque eu não acho que, eu concordo com você, eu não acho que a alavancagem é de todo ruim, eu não acho. Eu acho que existem situações que até visam, inclusive, né, o crescimento do portfólio, de uma qualidade, às vezes um ativo que faz todo sentido dentro do portfólio, só que a gente tem que analisar muito bem esses parâmetros, esse crescimento e esse time de gestão por trás também. Né? Aí que você começa a entrar num ponto que eu acho que é importante. Você tem que analisar muito bem. A questão é que, quando eu olhava um fundo monoativo, eu olhava aquele prédio, era a análise muito específica. No máximo que você podia fazer era visitar aquele prédio para entender a dinâmica dele, conversar um pouco sobre com o gestor. Você olhava o locatário, era ele, pronto, e fim, não tinha muito o que discutir. A partir do momento que você tem fundos maiores, mais robustos e mais sofisticados, o que você começa a analisar também tem que ser transbordado. Então, pessoal, coloca uma coisa definitivamente na cabeça. Fundo imobiliário é simples? Sim. Ele vai ser sempre simples? Sim. Porém, você também tem que se sofisticar dentro dessa simplicidade. E essa sofisticação, ela vai fazer com que você... Aí vocês vão voltar naquilo que às vezes você me veio falando na live, da questão do ciclo de competências. Dentro do seu ciclo de competências, você vai ter que aprofundar um pouquinho mais. Porque a geração de valor vai ser percebida ou não através deste acompanhamento que você vai fazendo. Porque senão você... Ao se afastar daqueles que não são alavancados, por exemplo, você pode estar direcionado a riscos que são os riscos que eram presentes há uma década atrás. Então, muito cuidado, a alavancagem ela traz riscos, mas ela também traz oportunidades, isso é importante. Com certeza. E aí a gente observa também o grau dessa alavancagem. Digamos, é um grau que está arriscado, é um fundo, poxa, tem um percentual significativo de alavancagem, como que ele vai conseguir sair? Né? Por exemplo, se ele não conseguir fazer uma emissão de cotas, existem alternativas? Porque a gente tem que considerar isso. Né? Então, poxa, ele vai reciclar seu portfólio para ele conseguir pagar essa dívida no futuro? Né? Então, tudo isso a gente também olha e leva em consideração. Né? É um fundo que tem um portfólio que seria, entre aspas, líquido, ele teria facilidade de vender esses ativos. O quão é difícil ou não da gente conseguir efetivamente isso. Por isso que você precisa de robustez, porque se você tem uma alavancagem que tenha 10, 12, 15 anos, o prazo, e você tem, para mim você usou o termo mais importante, se no portfólio deste fundo tiver ativos relativamente líquidos, isso pode ser muito bem equacionado dentro desse cronograma todo. Né? E isso vai naturalmente entregando o valor dentro da construção dessa alavancagem. Sim. Então, potencializar o retorno no curto prazo com a alavancagem não é um problema. Faz parte do processo dela. Eu preciso entender qual que vai ser o cronograma final. E aí eu te pergunto, Mafê, o quão confortável você está com o nível informacional desses fundos alavancados? O quanto que você, mesmo sendo profissional, consegue olhar, interpretar bem? Pode ser sincero. Eu tenho uma opinião também, depois eu dou. Eu acho que, dado, né, a evolução da própria indústria, a gente já alcançou bastante. Né? Então, se a gente for parar para pensar, poxa, a gente tem bastante informação, a gente tem muito mais clareza e transparência do que tínhamos no passado. Eu acho que a maior parte dos gestores, cada vez mais, eles estão buscando trazer algum grau de conhecimento, mas ainda assim, por exemplo, a gente talvez poderia ter um pouco mais de detalhe que trariam, talvez,
uma visão um pouquinho mais crítica, né? Para a gente entender, tem tranches, não tem? Como que é isso? Como que está? Alguns detalhes ali para a gente entender que talvez mudam até a nossa percepção sobre a própria alavancagem. Então, assim, é transparente? Sim. Informa? Sim. É 100% claro? Acho que ainda tem um caminho. Ótimo, e vamos falar sobre isso. Pessoal, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, inclusive a gente vai começar a escrever mais sobre isso também. Vou te dar a opinião em primeiríssima mão para vocês aqui, do que eu vejo atualizado sobre isso. Eu vejo que o nível informacional da alavancagem já melhorou muito, mas aonde ela precisa melhorar mais, e nós vamos começar já um processo aí junto aos gestores de cobrança disso. Mafê pode até nos ajudar nisso aí também. A Mafê tocou num ponto importante. A partir do momento que o fundo vai ficando sofisticado, você tem tranches para pagar e tranches para receber. Tem muito gestor que vende e compra imóvel parcelado, e isso é difícil da gente visualizar, porque você viu um fato relevante de setembro do ano passado, aí ele está recebendo um pouco agora, outro no semestre que vem, então isso precisa ficar melhor evidenciado num cronograma de entradas e de saídas. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, sabe qual que é o ponto mais importante? Vou falar para vocês. E você pode discordar de mim. Pessoal, nós não combinamos nada aqui não, viu? Né, Mafê? Não mesmo. Não mesmo. O quanto líquido está sobrando para a gente? Eu estou tendo dificuldade de chegar nesse número. Eu comprei um imóvel num cap de 8. Vamos falar em grandes números, não importa. Eu fiz uma alavancagem, a inflação mais 6. Eu tenho uma despesa financeira. E eu tenho uma necessidade de caixa. Na minha demonstração de resultados, eu consigo colocar qual que é o líquido de tudo isso? Até mesmo num fundo de recebível que tem alavancagem. Eu pego uma compromissada a CDI mais 0,7. Eu estou comprando alguma coisa a CDI mais 3, só que os cronogramas não são totalmente... Não casam totalmente. No final pode dar um líquido positivo, mas o quanto especificamente tem sido de líquido positivo com essa compra? O quanto que um fundo de shoppings, qualquer um que vocês quiserem que tiver na cabeça de vocês aí, que está com 20% de alavancagem, que comprou um ativo alavancado, o quanto esse ativo está gerando de remessa para ele positiva contra a despesa financeira dele? É um ponto super importante. Porque se eu faço uma conta simples e direta, eu posso estar achando que o custo daquele fundo está absurdamente elevado, mas eu não estou considerando o potencial de receita que eu posso capturar ou esteja já capturando. Concorda com o meu raciocínio? Então, são informações que nós, que somos do mercado, temos que sentir antes de vocês. Por isso que eu falo que a dor do investidor ela não pode ser menosprezada. Se eles estão com dor, a gente tem que ouvir. Aí nós temos que entender o que é a dor deles. É uma dor crítica ou uma dor crônica? Aí a gente tem que entender o que é. Se for uma dor crônica, é porque o cara não gosta de fundo imobiliário, Mafê. Ele só reclama do fundo, ele não gosta do fundo imobiliário. É porque o cara está discutindo se vai redistribuir 95% do resultado ou não. Ué, então ele se perdeu na lei de 93. Percebe? Então, quando é crônico, o cara não gosta de fundo que tem gestão ativa. É só voltar no meu slide, é 95% do mercado, então ele não gosta do mercado. Aí essa da dor crônica é difícil. Agora, quando está uma dor mais crítica, o senhor está incomodado com a alavancagem por causa disso. Eu tenho que entender a dor do senhor, ver se faz sentido, conseguir te explicar até onde eu consigo e depois começar a pedir para o gestor trazer isso mais para a gente. Esses cronogramas de amortização, necessidade de caixa... Gente, muito disso que vocês veem nos relatórios hoje, quantas e quantas vezes a gente foi pedindo melhorias em relatórios, é porque você pega a versão já final lá na B3, né? Mas a gente pede muito, coloca isso, faz aquilo, melhora isso, né? É sempre importante ir construindo. Baroni, melhoramos aqui, vê se ficou bom. Não, ainda falta isso, isso acontece, isso faz parte do nosso dia a dia. E uma coisa que eu vou começar a pedir mais, vocês vão ver, a partir de agora, é esta questão do NET, porque eu percebi que o que está acomodando as pessoas não é, Mafê, a alavancagem em si, é o quanto eu estou ganhando e está exposto ao risco. Essa semana a gente teve aí uma crítica dura em relação a isso, eu acho, né? É justamente esse ponto. Entender se está sendo benéfico ou não no final do dia para o cotista. Porque pode estar crescendo o fundo.
Assim, se eu tenho um ativo, passivo, patrimônio líquido, se realmente o meu passivo vai crescendo porque eu estou segurando juros ou alguma coisa, de fato o patrimônio líquido diminui. Se eu tenho um evento de liquidez aqui dentro, meu patrimônio líquido pode voltar. Ok, tudo bem. Então dá para entender caso a caso, aí você tem que entender se está em carência ou não está, tudo bem. Isso é uma derivada, é um desdobramento. Mas no final das contas, o que interessa para nós? Segunda mensagem minha do evento para vocês. O que interessa para nós é reais por cota. Quanto de reais por cota está entrando? Se eu falar para você que essa alavancagem está te colocando 5 centavos a mais de rendimento por cota real, desconsiderando os efeitos, o problema é que não é tão simples de você enxergar. Eu peguei um dinheiro emprestado para comprar um apartamento, só que esse apartamento está em construção. Aí, no meio do caminho, eu vendo o ágio dele. Aí eu vou lá e pré-pago essa dívida. Quanto que, no final das contas, deu de líquido para mim? É uma coisa. Agora, outra coisa é, eu comprei um imóvel financiado para ele ter um aluguel. Aí ele tem um aluguel que me paga todo mês. Eu pego todo mês esse aluguel e pago a despesa financeira. E o que vai sobrando de excedente de caixa é suficiente, e quanto isso está me gerando de amortização que pode me dar o resultado. Então, são perguntas que vão sendo... Lembra da sofisticação? Ah, mas está complicando demais, está ficando ruim. Não, gente, isso não é complicar demais. Isso é inerente... Uma evolução da própria indústria. Ah, Baroni, esse negócio que o pessoal está fazendo aí de fazer troca de cotas. É uma evolução da indústria, Mafê. O mercado americano se desenvolveu assim. Eu adorei essas ideias. Você gostou? Eu tenho um fundo menor, eu pego um fundo maior, vou lá e faço por troca de cotas. Sim, sim. A gente está vendo... fundos grandes e significativos fazendo isso, né? E os passivos gostando, pela primeira vez, porque ficou legal esse jogo. Né? Fica no par para todo mundo, não está aquela questão de estar agredindo o valor patrimonial um do outro. Legal, encontramos alternativas, pode acontecer mais vezes. Tá? Estão buscando alternativas para, talvez, trazer essa diversificação, para talvez trazer essa exposição a outros ativos, enfim, tem que quebrar a cabeça um pouco, e é natural a evolução do próprio mercado, do segmento, da classe. Cada vez mais a gente vê essas operações um pouco distintas, que não são as óbvias, né? Exato. E aí entra um ponto que eu acho muito importante da gente trazer aqui também. Quando nós olhamos para fundos de papéis e tijolos, sempre você não sabe muito bem qual é o percentual, e eu queria ouvir a Mafê nesse sentido. O mercado de fundos de recebíveis cresceu muito nos últimos anos, por um motivo óbvio, porque o recebível ele tem uma característica muito parecida com a renda fixa. Como você está trazendo o cara da renda fixa, ele cria uma identidade, um degrau com aquilo. Né? E qual que é a sua visão com relação a isso? Qual que é o ponto de equilíbrio? Vamos falar que hoje, em grandes números, está 45, 55. Numa carteira, você Numa fala? carteira, no IFIX, na tua cabeça, qual que é o ponto de equilíbrio? Vamos ver se bate com o meu. Nossa, está desafiador, mas, olha, vou falar um pouco da carteira da própria XP, tá? Tudo bem. Que é a carteira recomendada, que eu fico à frente dela, a fundamentalista da XP. Entre outras que eu também estou à frente, que é Rico, Clear, enfim. Eu acho que o cenário atual, Baroni, é um cenário que, a partir do momento que a gente efetivamente vê esse corte da taxa de juros Selic, talvez os maiores descontos já se passaram nos fundos de tijolos. O que eu quero dizer assim, o investidor ele já começou a perceber que a gente está direcionando para cortes no segundo semestre. Com isso, ele já entendeu que, poxa, existem descontos que talvez, quando tiverem esse corte, não existirão mais. E aí, com isso, eu acho que é super importante manter a parcela de recebíveis dentro da carteira. Ela traz, né, entre outras questões, principalmente os fundos de papéis indexados em inflação. Eu acho que é uma componente importante na carteira do investidor. Hoje, a carteira da XP tem 45% de recebíveis e 55% de tijolos. Você está ao mercado, então, bem em linha com o mercado. Estou em... Sim, tá certo. A gente visa capturar justamente, né, assim... Primeiro, o investidor ele quer o rendimento mensal, mas ele também tem a oportunidade de ter um ganho de capital. Então, a gente quer capturar essas assimetrias e aproveitar essa oportunidade. O momento é muito mais... No mercado de equilíbrio, se você tivesse viajado no tempo daqui 10, 15 anos, você vê a indústria de fundos imobiliários com que desenho? 10, 15 anos com qual cenário macroeconômico? Não, diga assim, você acha que estruturalmente o fundo imobiliário
vai estar nessa mesma composição, 45, 55? Uma pergunta que realmente eu nunca nem tinha parado para pensar. Como... Por isso que você está aqui, eu não vou fazer pergunta óbvia para você. Né? Eu acho que nosso mercado, os fundos de recebíveis, eles são fundos recentes, se a gente for parar para pensar, eles se desenvolveram muito recentemente. A gente tem um cenário do país que, historicamente, a gente vem no cenário de inflação, então, querendo ou não, essa classe ela tende a se performar bem perante todo um contexto, né? Eu acho que, em termos de equilíbrio, é uma bela provocação, eu vou te falar. Teria que analisar um pouco mais, entender um pouco. Eu vou te dar minha opinião. Eu acho que o fundo imobiliário ele vai se desenvolver mais para o tijolo. Tijolo? Por quê? Porque o fundo de recebível, ele já construiu um padrão. É mais ou menos isso. É o que a gente está vendo mesmo. Então, você vai ter portfólios maiores, que vão continuar crescendo, que vão continuar sendo relevantes. Vai ter hora que esses 45 pode até ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo bem? Mas eu acho que quando a gente estica isso bem mais para frente, e aí eu tenho que considerar que os investidores que chegam para fundos imobiliários, eles estão... Mafê, o que você está desconsiderando nessa história? Olha que legal isso, gente. Por isso que eu adoro falar sobre isso. Porque a gente está sentindo o pulso, né? Eu percebo que muitas das vezes das pessoas que vieram para o mercado de fundos imobiliários, eles se frustraram com o que é ciclo imobiliário. Porque estão ancorados no ciclo dos juros. Então, aquela história, às vezes a pessoa vem pelo motivo errado, às vezes sai pelo motivo errado, etc. Mas qual que é o ponto de equilíbrio de tudo isso? É você persistir em ficar dentro do fundo imobiliário e entendendo a força de um ciclo imobiliário. A força de um ciclo imobiliário, se bem feito num fundo de tijolo, no dia que nós tivermos uma amostragem com 10, 15, 20, 30 fundos de cases muito bem sucedidos, de tijolos, que conseguiram passar 5, 10, 15, 20 anos, fechou esse ciclo de alavancagem, abriu outro, gerou muito valor por cota e um ganho real substancial, é que os exemplos são escassos. Porque o fundo de recebível, ele não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade, exato. Então, o que a gente está querendo dizer, eu sou até muito suspeita, Baroni, porque normalmente eu não falo muito isso não, mas vou falar. Eu tenho um histórico e um background, uma paixão muito grande pelo tijolo, né? É daí que eu vim. Sila, né? Não, e assim, antes eu trabalhei em incorporadora, né? Pé no barro, literal, engenheira civil, fui lá, trabalhei em construção desde ponte, viaduto, prédios, edifícios, enfim. Então, particularmente, eu gosto muito. E eu entendo que o ciclo de mercado, ele influencia tudo. E talvez nós estamos num ciclo, eu concordo com você, mais afiador. E o ciclo do mercado imobiliário não é um ciclo curto, é um ciclo longo, são 7 anos, 7 a 10 anos, enfim. Então, pensando nessa janela, pensando nesse sentido, eu concordo plenamente. E as pessoas que entraram com 2019, nem contam, porque pegou lá no alto, então esses vão demorar um pouquinho mais para sentir. Mas 2020 e 2021, nós estamos falando agora em 23. O que eu falei para vocês? Podem escrever o que eu estou falando. A gente vai ter uma visão completamente diferente da percepção das pessoas para fundos imobiliários em 2027 e 2028, que é quando você fechar o ciclo de 2017, quando a indústria se reorganizou. Porque a indústria de fundos imobiliários ela se reorganizou. Você vinha falar com o gestor de fundo imobiliário, ele era muito mais financeiro do que imobiliário. E ele começou a se reinventar de 2016, 2017, mas isso foi realmente... A bandeira foi colocada em 2018. É onde o gestor fala, eu falo de imobiliário, eu entendo de imobiliário, eu estou lá para falar de imobiliário. Então, os fundos que começaram as suas estratégias em 2018, eles vão realmente fechar um ciclo efetivamente em 2028, 27 e 28. E quando as pessoas se derem conta de falar, nossa, aquilo que o Baroni falou faz sentido, realmente. Então você está falando para mim, Baroni, que eu tenho que sair vendendo tudo e vou comprar só tijolo? Não tem nada a ver com isso, a gente não está falando disso. Nosso papo aqui está num outro contexto. O que eu quero falar para vocês é que vocês, quando digo vocês, investidores como um todo, tem que vir para o imobiliário, não é só pelo IPCA+, o CDI+, é porque o imobiliário, quando bem feito, ele destrava um valor para você da economia real. É isso. É isso. É isso.
O fundo de papel, ele vem para diminuir a volatilidade da sua carteira, ele vem para te dar um rendimento mais previsível e mais alinhado a um indexador, que normalmente é a inflação, o CDI. É importante ter também, né? É importante tê-lo e ele vai ter. Então, assim, o meu ponto de equilíbrio é uma coisa de 1/3. Eu acho que em torno de 1/3 vai ser o ponto de equilíbrio estruturalmente falando. O que eu acho que vai acontecer é aquilo que eu mostrei no slide. Alguns setores vão começar a ser mais evidenciados. Gente, renda urbana é aquele imóvelzinho que deve ser, em teoria, mais fácil de comprar, mais fácil de vender. Você compra com aquele operador local ali que está vendendo um imóvel que você enxerga como uma oportunidade, vende ele 2, 3 anos depois e te entrega R$1 por cota para compensar isso, equaciona bem a alavancagem que foi feita ali, que foi feita de cá. Então, esse contexto de gestão ativa, ele vai ser mais bem visualizado e, ao ser mais bem visualizado, as pessoas vão começar a enxergar mais valor no tijolo. Não me interpretem mal, nem Mafê, nem vocês. Fundo de tipo papel vai continuar sendo muito importante, vai continuar todo mundo tendo, eu acho que só que ele vai estar num degrau entre a sua renda fixa tradicional e o fundo imobiliário propriamente dito. Ele não deve ser a razão de ser de você. Eu quero investir em fundos imobiliários para somente investir em fundo de papel. Você só está tendo um turbo nos seus indexadores, mas o real imobiliário ele é capturado nos grandes ciclos. É aquele, todo mundo aqui vai conhecer uma pessoa que comprou um lotezinho por R$20 mil, não, vendeu por 300, a cidade desenvolveu para lá. Ah, o seu cara entrou de sociedade no imóvel aqui para construir, quase que um consórcio entre amigos lá, venderam os negócios, teve um ganho de capital no fechamento da SPE lá, gigantesco, que conseguiu surfar esse ciclo imobiliário. Então, a gente vai começar a ver isso, a gente vai começar a ver ativos que são desinvestidos com TIRs excepcionais, operações excepcionais. Então, isso é muito importante. Mas isso é uma visão de médio e longo prazo. Mafê, para não atrapalhar o seu casamento, porque você tá fazendo mala para viajar quase, dá um recadinho final para a turma toda aí. Eu acho que a gente está numa janela de muita oportunidade. Está caro ou está barato, né? Está barato, está barato. Eu acho que esperar o momento certo também é sempre um problema, né? Porque as pessoas também querem acertar, né, no detalhe do detalhe do detalhe. Então, o que eu acho recentemente eu estive com muitos gestores, né, de diversos segmentos, diversas classes dentro dos fundos listados em si. Eu acho que está pairando um otimismo geral dentro dos gestores, até mesmo, né, com os próprios investidores. A gente tem visto esse reflexo no próprio IFIX nos últimos meses, e não somente dentro dos tijolos. A gente também viu uma alta expressiva no último mês de 5,4% do IFIX, mas eu analiso, né, quais foram os segmentos que mais impactaram, tanto os fundos de tijolos quanto os fundos de papel impulsionaram positivamente, né, o IFIX. Então, ou seja, as pessoas também estão percebendo que os próprios fundos de papéis também estão descontados, né? E aí o meu ponto acho que agora existe uma oportunidade expressiva, significativa, eu diria. A gente tem ainda fundos com portfólios muito, né, eu diria, boas localizações de ativos, boa capacidade construtiva, bem avaliados, AAA, enfim, imóveis que têm uma padrão, né? Um padrão construtivo, desculpa, me fugiu a palavra, justamente. E eu acho que, até se você fosse comprar diretamente esses imóveis, você não conseguiria pelos valores que a gente está pagando no secundário. Então, acho que agora tem uma janela boa, uma boa oportunidade. É claro que aquele investidor que está orientado ao longo prazo, principalmente, ele, né, a gente já está vendo aí essas altas, essas performances positivas, mas também não dá para a pessoa se balizar pensando só que vai ter essa performance nesse curtíssimo prazo. A gente está falando que a taxa de juros vai reduzir, mas ainda a gente está falando de uma taxa de juros em patamares de 2 dígitos. Então, essa taxa de juros ela também tem que reduzir um pouco mais para a gente começar a ver, destravar mais valores. Então, o que eu acho que é importante o investidor ele não deve se orientar somente ao curtíssimo prazo, principalmente para essas classes que a gente está comentando aqui, que existem essas maiores oportunidades, ele tem que estar olhando para um prazo maior e ter um carrego positivo também. E aí, quando a gente olha
lá para frente, a expectativa dessa associação, né, de ganho de capital com esses rendimentos, esse retorno total, na nossa visão, é algo que vai, né, compensar aí, de uma maneira positiva. Me perguntaram recentemente o que é o carrego positivo, né? O carrego positivo em fundo imobiliário que nós temos hoje é justamente essa capacidade que você está tendo de ser muito bem remunerado para esperar tudo isso dar certo. Eu acho que vocês precisam só alinhar bem as expectativas de fundo imobiliário. É um produto que ele entregar um carrego positivo, entregar um retorno total interessante, dentro das possibilidades desse universo todo de fundos imobiliários, entendeu? Eu acho que muitas vezes as pessoas alinham expectativas erradas, ou eles querem a baixa volatilidade da renda fixa e o potencial de alta de uma ação, por exemplo, muito descontada. Não é nenhuma coisa e nem outra, né? Então, eu acho que é para ficar no lugar correto, na adequação correta. Mafê, casamento marcado? Semana que vem. Olha lá, não vai faltar no seu casamento. Não, isso não gente, falta. Obrigado. Obrigada. Palmas para a nossa Mafê. Obrigada, Obrigado, viu, gente? Obrigado.